O Flávio Bolsonaro voltou a defender o pai e atacou o ministro Alexandre de Moraes, que afastou Ibanez Rocha do governo do DF, justamente em reunião a senadores. Vamos ler essa reportagem aqui da Folha de São Paulo. Flávio Bolsonaro defende o pai e critica Moraes em reunião com senadores. Senador critica a canetada do ministro do STF e diz que ex-presidente não influenciou vandalismo. Reportagem da querida Thaisa Oliveira, que era da CBN, boa repórter. Em reunião com líderes do Senado, o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou o ministro Alexandre de Moraes pela decisão que afastou Ibanez Rocha, do MDB, do governo do Distrito Federal e tentou livrar o pai de qualquer responsabilidade pelos atos de domingo. Deixa eu dar uma olhada aqui só numa coisa rapidão, antes da gente seguir aqui com a leitura. E não esqueçam, mandem superchats, mandem contribuições, muito importante para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho. A reunião de segunda-feira foi fechada, mas 3 participantes relataram a reportagem que Flávio condenou a decisão do ministro do STF contra Ibanez. Ele criticou ainda o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de intervenção federal na segurança do DF. O senador, segundo os relatos, relatou que o governador do DF foi reeleito em primeiro turno e afirmou que é um absurdo que ele tenha sido retirado do cargo por 90 dias em uma canetada de Moraes de forma monocrática. Flávio Bolsonaro é o líder do PL no Senado. Olha aí os estragos no Museu do Senado após a invasão. Furos em obras de arte. É terrível isso que aconteceu. O senador, de acordo com pessoas que participaram da reunião, também afirmou aos colegas que Jair Bolsonaro não incentivou seus apoiadores a invadirem e vandalizarem as sedes dos 3 poderes. Flávio argumentou que seu pai está nos Estados Unidos e não teve nenhum envolvimento nos atos desse domingo. Não teve, imagina. Inclusive falou em Capitólio, inclusive falou vários outros absurdos. Não tem influência nenhuma, Flavinho. O seu pai é um santo, é um inocente. E vamos passar sem curtida, gente. Muito importante aqui para a gente elevar essa live. Estamos com pouquíssimos superchats. Mandem ajudas. Fala, Mesa Zimmermann. Helena Moura é uma bolsonarista que a gente vai tirar aí. A Mínia está nos acompanhando aí. Mas aí não estão entrando chats aqui. Não, Helena Moura é de esquerda. Desculpa, querida. Temos que prender aí os bandidos, realmente. Ana Maria Gomes é melhor que os filhos do Bolsonaro ficarem em silêncio, sem dúvida nenhuma. Ele incentivou o Capitólio brasileiro, gente. Esse atentado contra os 3 poderes é pior do que aconteceu no Capitólio. Tem 1.500 pessoas presas. 1.500. É terrível isso que aconteceu. Mas vamos continuar aqui lendo, que é muito importante. Senadores da base de Lula rebateram o filho mais velho do ex-presidente durante o encontro. De acordo com relatos, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, afirmou que tanto o decreto de Lula como a decisão de Moraes eram indispensáveis para barrar o movimento golpista. Elisiane Gama, que é líder da bancada feminina do Senado, disse que o país já tinha tido uma amostra da radicalização dos manifestantes no dia em que o presidente Lula foi diplomado e a situação pode se tornar ainda mais grave se não houver nenhuma medida energética nesse momento. No dia em que Lula foi diplomado no TSE, apoiadores de Bolsonaro que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília tentaram invadir a sede da PF, Polícia Federal. Eles colocaram fogo em ônibus e carros. Durante a reunião de segunda, críticas de Flávio Bolsonaro à decisão de Moraes e ao decreto de Lula também foram rechaçadas pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede de Sustentabilidade. Após a reunião com Lula, ministros do STF e governadores na noite de segunda, Jacques Wagner afirmou que a participação de governadores bolsonaristas no encontro do Palácio do Planalto demonstra que ninguém quer a volta do autoritarismo. O senador completou que essa também foi a linha adotada por Flávio na agenda que ocorreu pela manhã. Todos queremos a manutenção da democracia. Aliás, essas foram as palavras da reunião dos líderes do Senado, do senador Flávio, filho do ex-presidente da República, afirmando que o pai não tem nada a ver com isso, que não foi ele que pediu essas coisas, disse Wagner a jornalistas. Evidente que muito do que está acontecendo é consequência dos 4 anos dele, de Bolsonaro, colocando muitas vezes a cultura do ódio e da intolerância. Mas o fato é que o senador Flávio se expressar dessa forma mostra que não há quem consiga abraçar, neste momento, o autoritarismo e a quebra da institucionalidade da democracia. O Jacques Wagner é muito ligeiro, né? Ele falou que a forma como o Flávio Bolsonaro fala as coisas.
Flávio Bolsonaro foi procurado pelo jornal, mas não se manifestou. O presidente em exercício do Congresso, senador veneziano Vital do Rego, do MDB, disse que após reunião dos líderes, que muitas vezes o silêncio é muito mais ruidoso do que quaisquer palavras proferidas, e que Bolsonaro silenciou sobre a vitória de Lula. Às vezes pesa muito mais o silêncio do que qualquer fala. O silêncio do então presidente Bolsonaro nas primeiras horas após o processo eleitoral, já conhecido pela população. O resultado deu demonstrações àqueles que o tomam como líder de muitas coisas. O Senado deve aprovar nesta terça, dia 10 de janeiro, o decreto de Lula que determinou a intervenção federal na segurança do Distrito Federal até o final do mês. A votação será semipresencial, mas líderes fizeram um apelo para que senadores voltem a Brasília e participem da sessão presencialmente. Do recesso, desde o dia 23 de dezembro, muitos parlamentares estão fora do país. A avaliação de lideranças, no entanto, é que senadores devem ocupar o plenário nesta terça para passar a mensagem de que não foram intimidados pela invasão de domingo. Lideranças também têm discutido com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os golpistas, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos após a invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Um dos requerimentos apresentados pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil, já recebeu o número necessário de apoios, mas parte dos senadores que endossam o pedido encerram seus mandatos agora e terão suas assinaturas descartadas caso a CPI seja instalada no mês que vem. Integrantes da casa afirmam que são grandes as chances do funcionamento da comissão a partir de fevereiro, após a posse dos 27 senadores eleitos em outubro. Se a CPI fosse instalada antes disso, ela teria que ser encerrada ao fim da legislatura atual, em 1º de fevereiro. Senadores desconfiam que os golpistas que depredaram o Congresso tiveram treinamento policial ou de outras formas de segurança. O senador Marcos Duval, do Podemos, afirmou aos colegas que os vândalos sabiam onde estavam hidrantes e extintores de incêndio. Falava-se muito em não deixar o presidente subir a rampa. Como o dia 1º era impossível porque a segurança foi muito reforçada, fizeram isso na semana seguinte. Eles usaram técnica, só quem é do meio sabe que a única coisa que pode cortar o efeito do gás lacrimogênio é a água, disse Duval. No Senado, o prejuízo é estimado em 3 milhões a 4 milhões, sendo que só a troca e reposição dos vidros deve custar mais de R$1 milhão. A diretora-geral da casa, Ilana Trompka, afirmou que será preciso trocar todo o carpete do Salão Azul, que foi encharcado pelos radicais. Os vândalos urinaram em uma tapeçaria de Burle Marx, olha que absurdo, uma tapeçaria de Burle Marx que estava exposta, danificaram um tinteiro de bronze da época do Império, um quadro de 1890 que retrata a assinatura da Constituição e uma mesa no Palácio Monroe, onde funcionou a segunda sede do Senado, no Rio de Janeiro. Terrível essa notícia aqui. E para variar, o Flavinho Bolsonaro fazendo o que ele faz melhor, que é dar aquele enrolation para tentar defender o pai dele.